Tradutor, Otaquinho, a névoa é pior do que eu imaginava. Vamos nos perder se isso continuar. Temos que encontrar o caminho certo rapidamente. Gragas disse com uma carranca no rosto. A névoa estava bloqueando sua visão. Eles não podiam nem ouvir o que estava acontecendo ao seu redor, além de suas vozes e do fluxo de água. Este é um assunto sério, murmurou Sten. Ele só ouviu, mas não esperava que fosse difícil passar por essa névoa espessa. Amanda parecia calma do lado de fora, mas estava ansiosa e animada ao mesmo tempo. Se eles passassem por essa névoa espessa, eles seriam capazes de chegar ao território do clã das bruxas. Ela sonhou em encontrar este lugar inúmeras vezes e nunca pensou que um monstro seria o único a ajudá-la. Sua gratidão e lealdade a Solta aumentaram muito. Yencha simplesmente olhou para Solta e não disse nada. Ela já percebeu que estava indefesa nessa situação, mas isso não é o mesmo para seu mestre. Apenas siga em frente, disse Solta enquanto olhava para frente. Ele tinha uma expressão calma, pois essa névoa não o incomodava em nada. Ele podia sentir inteiramente que a névoa branca ao redor deles estava cheia de mana e era causa da perturbação de seus sentidos. Você tem certeza de que este é o caminho certo? Gragas perguntou enquanto olhava para Solta. Ele estreitou os olhos quando viu a confiança nos olhos de Solta. Absolutamente. Solta nem olhou para Gragas. Ele apenas continuou olhando para frente. Muito bem. Parece que você sabe o que está fazendo, então vou confiar em você por enquanto. Gragas assentiu e não incomodou mais Solta. O pequeno barco continuou se movendo no meio da névoa branca. A névoa branca só apareceu no momento em que eles viajam no rio usando o barco. Portanto, havia uma regra a seguir se alguém quisesse encontrar o clã das bruxas. Eles tiveram que viajar no rio, pois não seriam capazes de encontrar o clã das bruxas se apenas andassem ao lado das margens do rio. Mesmo que corressem por toda a margem do rio, não encontrariam a névoa branca no rio por causa da barreira de ilusão que impedia todas as criaturas de ver o que estava dentro do rio. Estava apenas bloqueando a aparência do rio, mas não bloqueava a visão do outro lado. Assim, as pessoas ainda podiam ver e ouvir o que está acontecendo do outro lado do rio. Usando uma formação de barreira muito complicada, eles tornaram isso possível. O tempo passou rápido. Eles nem perceberam que 3 horas se passaram desde que entraram na névoa branca. Estava muito silencioso e a vibração sinistra na atmosfera era de arrepiar os ossos. Quantas horas se passaram desde que entramos neste nevoeiro? Parece que perdi a noção do tempo. De alguma forma, me sinto calmo. Gragas se perguntou. Logo, a atmosfera silenciosa foi quebrada quando sons de risos ecoaram. O riso de crianças, adultos e idosos soava por toda a parte. Está começando. Só vai piorar quando estivermos nos aproximando do clã das bruxas. Saio informou. Solta assentiu e moveu os olhos. Ele olhou para Amanda, Gragas, Sten e Yencha. Preparem-se. Esta névoa branca é uma formação de barreira de alto nível. Vai enfraquecer nossos 5 sentidos. Também produzirá ilusões poderosas à medida que nos aproximamos do clã das bruxas. Ele explicou lentamente a formação da barreira. Ele contou a eles o que Saia disse sobre essa névoa branca. Se você não pode lidar com isso, apenas feche os olhos e cubra os ouvidos. As coisas que ouvimos e vemos são diferentes umas das outras. Lembrem-se das minhas palavras. Logo, a cena na frente dele mudou. O cenário tornou-se um campo de batalha sangrento e brutal. Cadáveres estavam espalhados como lixo e uma poça de sangue estava se formando no chão. O fedor espesso de sangue assaltou seu nariz. Todas as pessoas que ele havia matado estavam diante de seus olhos. Por que me matou? Eu tenho uma família, eu não fiz nada de errado. Você deveria ser aquele que morreu. Ninguém vai se importar se você morrer, Solta coçou a nuca e bocejou. As vozes assustadoras e o cenário brutal não importavam para ele. Ele tinha visto cenários violentos no jogo e era muito pior do que isso. Ele havia matado inúmeras pessoas e não se arrependia. Desde o início, ele sabia que acabaria matando muitas pessoas, então estava preparado. Tudo era para sua sobrevivência.
Ele suspirou e pensou que, se estivesse na posição deles, o que faria? Ele sabia que seu caminho estava cheio de sangue e muitas pessoas que estavam ao lado dele provavelmente morreriam também. Salt olhou para baixo e não conseguiu ver Amanda e os outros. A ilusão era boa demais e se ele não tivesse alta percepção, não sentiria que seus companheiros estavam ao seu lado. Mais uma hora se passou e Salt sentiu as flutuações da energia de Amanda, Yensha, Gragas e Sten. A energia deles estava tremendo e parecia que eles estavam sendo emocionalmente perturbados. As ilusões finalmente os estão afetando. Apenas aguentem um pouco. Eu posso sentir que estamos nos aproximando. Solta murmurou enquanto cruzava o braço na frente do peito. Fechou os olhos e cobriu os ouvidos com carne. Ouvir as vozes assustadoras por uma hora foi uma experiência desagradável e irritante. Depois de um tempo, ele de repente abriu os olhos e olhou na frente dele. Isto! Ele cerrou o punho e deu um soco. Dengue! Sons altos ecoaram e soaram como um vidro quebrando. O vento soprou forte e a neblina branca desapareceu lentamente. Estava aqui. Salt estreitou os olhos ao constatar que o barco já estava em terra. Ele colocou a mão no bolso e pegou o talismã da transmissão. Ele testou se ainda conseguia se conectar com Alice e o resultado foi o que ele esperava. A formação da barreira não conseguiu bloquear o talismã de transmissão. Não poderia ser comparado à barreira que cobria a cidade de Ladros que poderia até bloquear a conexão do talismã. Gragas, Amanda, Sten e Yensha perceberam que não estavam mais no rio. Eles pularam do barco e olharam ao redor, mas descobriram que um grupo de pessoas vestindo roupas formais vermelhas com detalhes dourados os circundava. São bruxas? Gragas perguntou em voz baixa. Provavelmente, mas a aura deles está cheia de intenção assassina. Sten riu secamente enquanto puxava lentamente a alabarda nas costas. Do ponto de vista das bruxas, eles eram intrusos, então não podiam evitar se as bruxas fossem hostis a eles. Eu entendo seu sentimento. Esses caras também invadiram a base secreta e me transformaram em um escravo. Sten disse interiormente. O número de bruxas ao redor deles era mais de 30. 20 deles tinham o nível de energia de um rank B, enquanto o resto tinha a aura de um rank A. Um homem alto e bonito deu um passo à frente. Ele tinha longos cabelos loiros e um par de olhos azuis. Sua pele era macia como a de uma mulher. Eu sou o executor do chefe do clã das bruxas, George Lotini. Intrusos, eu lhes pergunto. Por que vocês vieram para nossa terra? O homem se apresentou como uma pessoa de alto escalão no clã das bruxas. Entre as bruxas aqui, ele era o único que tinha a aura de um rank S. Sua aura era sinistra e pesada. Era mais pesado do que a mulher que Solta lutou na casa de leilões. Era ainda mais pesado que Gragas e Sten. Era como se este homem já tivesse solidificado 100% de sua energia em sua reserva de mana. Ele estava simplesmente esperando por sua oportunidade de quebrar uma das algemas e entrar no rank SS como esperado. O executor deve ser uma das pessoas mais fortes aqui. Se o executor já está no pico do rank S, então o líder do clã certamente estava no reino das algemas. Um sorriso se formou no rosto de Salt enquanto pensava nas forças do clã das bruxas. O ancestral do grande Império Astley só poderia ser comparado a um estágio inicial do rank S. Até Gragas e Sten dizimariam o ancestral em um piscar de olhos. Solta levantou a mão e empurrou Amanda para frente. Amanda olhou para trás com uma expressão confusa, pois não sabia por que Solta a empurrou. Apresente-se. Não se preocupe, estou aqui. Solta sorriu e disse. Amanda queria dizer alguma coisa, mas ela finalmente acenou com a cabeça enquanto a determinação enchia seus olhos. Ela se virou para o executor e disse, sou Amanda Bruni, um membro do clã das bruxas. Vim aqui porque quero descobrir a verdade.